Hoje em dia falta pessoas com coragem. Hoje em dia falta pessoas que encaram de frente os problemas com a intenção de resolvê-los. Pessoas estão ficando pelo caminho, abandonando os seus propósitos, abandonando os seus sonhos, porque não estão dispostos a lutar por eles. Você está disposto a lutar por aquilo que você quer? Você está disposto a lutar pela sua família? Você está disposto a lutar pelo futuro que você gostaria de ter? Então prepare-se para batalhas, porque elas virão, não só para poder te provar, mas para te preparar para realizar aquele propósito que você tem aí dentro, guardado. E Davi era um homem de muita coragem, e vamos, sem demora, ler aqui no versículo 1, a sua oração pela manhã. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu. Título da live de hoje. A minha voz que clama, pois a ti te imploro. Perceba nitidamente uma humilhação de Davi diante de um rei. Implorar. Nada é mais submisso do que alguém que implora. Davi era um rei, mas ele orava para o seu rei. Ele era um rei de milhares, mas ele orava para um Deus, para um Senhor que era o seu rei, o seu Deus. Em momentos de desespero, Davi sabia exatamente a quem ele precisava recorrer. E ele recorria com muita humilhação, porque ele sabia quem ele era e sabia quem era o rei a quem ele servia. Davi, como rei, ele recebia as pessoas com muita cerimônia. Ninguém chegava diante do rei sem avisar. E ele, sabendo disso, e poderia se apropriar de muito orgulho disso, e poderia ser arrogante, afinal de contas ele era o rei, e ele poderia fazer uma oração diferente: Senhor, ouve aqui o meu clamor, e parar por aí. Não, Davi sabia exatamente quem ele era diante do grande rei. Ele sabia que tinha que chegar com ações de graças, ele sabia que tinha que chegar com louvor nos lábios, ele sabia que tinha que chegar com humildade. Pessoas orgulhosas não têm humildade dentro delas. Pessoas orgulhosas tomam decisões que afetam a sua família, afetam o seu destino, afetam o seu futuro, por causa de um orgulho besta, muitas vezes. Um orgulho que não consegue deixar de lado a ofensa e pensar no que é mais importante e se humilhar, não perante homens, mas perante a potente mão de Deus. Como disse Paulo, humilhar perante a potente mão do rei, do grande rei. É o que Davi faz aqui. Ele implora. Escuta, Rei meu e Deus meu, dá ouvidos às minhas palavras e acode ao meu gemido. Você já gemeu diante de uma situação? Gemer é agonizar. Gemer é você meditar profundamente no fundo da sua alma a respeito de algo que você sabe que só Deus é capaz de fazer, porque Ele é capaz de fazer o impossível. E Davi se humilha, mas os orgulhosos não conseguem se humilhar. Como eu disse, o orgulhoso coloca em risco a sua própria vida e a vida da sua família por causa de um orgulho, por causa de uma falta de humildade. Quando eu vejo pessoas dizer: fulano me humilhou, eu logo percebo que ali tem um arrogante, ali não tem um humilde, porque se tivesse ali um humilde, ele não estaria se sentindo humilhado. Os humilhados são humildes, precisavam ser humildes, mas quem não aceita a humilhação é porque é arrogante, é porque é presunçoso, é porque é prepotente, é porque é orgulhoso. Prepotência é achar que tem o poder que não tem. Prepotência e presunçoso é achar que é o que não é. E diante de Deus você não é nada além de um filho adotivo diante de um grande rei que precisa ser adorado, temido, precisa ser enxergado como o Todo-Poderoso, o seu rei, o seu Deus e também o seu Pai.
Mas para ele ser tratado como pai, é preciso você ter intimidade com ele. E é sobre isso que nós falamos nessa temporada. Intimidade com Deus. E a intimidade passa através de um coração que não é orgulhoso. Um coração orgulhoso não consegue ter humildade. E quem não consegue se humilhar não é humilde e, portanto, não consegue alcançar intimidade com Deus. Davi nos ensina como orar. Davi nos ensina como nos comportar diante do grande rei. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ficar esperando é a certeza de alguém que pediu algo para alguém que crê, Deus, e fica esperando a resposta. Se você fala nas suas orações, mas não espera a resposta, como você consegue imaginar que você vai obter a resposta de Deus? Aprenda a orar usando a Bíblia, usando palavras e afirmações que estão lá. Pare de orar de maneira mecânica, aquela oração: Senhor, obrigado pelo dia, obrigado, abençoa, perdoa os meus pecados, amém. Tenha intimidade com Deus. Ore com Ele usando palavras e expressões que estão na Bíblia. Senhor, tua palavra diz. Senhor, a minha situação é essa. Senhor, fala comigo e espera para ouvir. Você não precisa de um altar, você não precisa estar ajoelhado no momento onde você está ali com toda a preparação. Não, aonde você estiver, andando, dirigindo, deitado antes de dormir, não importa o momento, mas você precisa parar para ouvir a voz de Deus. E como nós dissemos ontem, a voz de Deus não vem necessariamente audivelmente. A voz de Deus, ela vem no seu coração, aonde você percebe, você não ouve, porque a nossa comunicação, ela pode acontecer verbal, não verbal, através de várias maneiras, e com Deus ela é espiritual. Portanto, fique atento à voz de Deus. Fique esperando pela resposta que Ele vai te dar. Pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade. O castigo não subsiste o mal. O bem sempre vai vencer o mal. Talvez não vença no seu tempo, porque a agenda de Deus não está vinculada à sua. A agenda de Deus, ele tem a sua própria rotina, a sua própria maneira, a sua própria visão, o seu próprio plano. E o plano de Deus não se encaixa com o seu muitas vezes. Se você tem intimidade com Deus, eles se conectam em algum momento. Há um cruzamento, um match entre o seu plano e o plano de Deus, porque você tem intimidade com Ele, mas nem sempre Ele vai encaixar com aquilo que você gostaria. E Deus tem a sua agenda, e fique atento, porque Ele tem compromisso com o bem, e o mal nunca vai subsistir. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentiras. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Você tem temor a Deus? Já é o 3º capítulo que nós falamos sobre temor. Temor a Deus não é apenas você ter medo. Ter medo é um dos ingredientes do temor. Mas temer tem a ver com amar. Tem mais a ver com amar do que ter medo. Temer é uma mistura de sentimentos aonde você exalta um Deus que você tem consciência que, embora Ele seja o seu Pai, lembre-se, o título dessa live é Meu Rei, Meu Deus, e eu acrescento por minha conta, Meu Pai. Ele é o seu Pai. Depois de Cristo, com o sacrifício que Ele fez por nós, nós fomos adotados por Ele. Mas Ele continua sendo Rei, Ele continua sendo Deus. Portanto, você precisa diferenciar as coisas. Deus é o meu Pai, eu falo com Ele de qualquer jeito. Negativo, porque Ele não é só Pai,
Ele é também seu rei. E rei tem que ter uma comunicação apropriada quando você entra diante do rei. E ele não é qualquer rei. E ele, além de ser rei, ele é também Deus. Então você tem que saber separar as coisas. O seu pai é também um rei e é o seu Deus. Haja com ele com sabedoria. E me prostrarei diante do teu santo templo. Quem é que se prostra diante de alguém? É aquele que entende quem é. É aquele que entende quem é aquele que está sendo adorado. Com temor. Senhor, guia-me na justiça guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Como eu disse no começo, Davi travava muitas guerras. Davi era um homem de muitas lutas. Davi tinha muitos inimigos. Saul o perseguia de maneira incansável. Saul colocava o próprio exército atrás de um único homem, Davi, com o objetivo de matá-lo. Davi, por sua vez, ele nunca levantou as mãos contra o ungido de Deus. Davi nunca levantou as mãos contra Saul. Davi tinha consciência, porque ele tinha aquela palavrinha que nós estamos falando há 3 capítulos: temor a Deus. Saul podia ser quem era, mas ele era autoridade sobre a sua vida e era um rei ungido pelo próprio Deus. Ele ainda não tinha assumido o seu trono, Davi ainda não tinha assumido. Mas enquanto era perseguido, ele tinha consciência de quem era o rei naquele momento. Ele sabia que um dia ele iria reinar, havia uma promessa para ele. Quais são as promessas que você tem sobre a sua vida? Você vive debaixo delas, você não tem conhecimento delas, ou você as negligencia, ou será que você, como eu disse na primeira opção, você vive debaixo delas? Tem pessoas que não sabem as promessas que têm. E eu quero te dizer que a Bíblia tem centenas de promessas que são diretamente para você. O que você precisa é tomar posse. Numa palavra como essa, que eu falo todas as manhãs, as pessoas que têm fé em Deus precisam estar atentas, porque Deus está falando. Quando você percebe que uma palavra é para você, pegue-a e creia que ela é para você e tome posse. Agora, se você ouve uma palavra como essa e não capta absolutamente nada, e você não retém absolutamente nada, é porque essa palavra não era para você mesmo. Mas saiba que a sua fé é que determina se você deve ou não tomar posse daquilo que é seu, as promessas que Deus tem para você. Um dia Davi foi ungido rei. Um dia Davi teve o óleo que desceu pela sua barba. Não sei nem se ele tinha barba naquela época, porque ele era um menino. Mas o óleo desceu da sua cabeça como prova da unção de Deus sobre ele. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus entrou em Davi e ele se encheu do Espírito Santo de Deus e ele seguiu a vida normal. Seguiu a vida normal. Você precisa seguir a sua vida normal, mas com a consciência que teve um dia que você foi ungido. Sabe qual foi o dia que você foi ungido? Sabe qual foi o dia que o Espírito Santo entrou em você? O dia que você levantou as mãos e com seus lábios você confessou que crê que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é Filho do Deus vivo, que Ele morreu em seu lugar, que Ele, com o seu sangue, te resgatou para que você pudesse viver a vida eterna. Se você um dia fizer isso, se você caso não tenha feito ainda, faça. Nesse momento, o seu nome é escrito no livro da vida. No momento que o seu nome é escrito no livro da vida, imediatamente o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você, dentro do seu corpo. E você passa a ser e ter o seu corpo como templo do Espírito Santo. Nesse momento, você carrega dentro de você a unção de Deus para a sua vida. E se você tem essa unção, então você tem promessas e você é herdeiro dessa promessa e você é co-herdeiro com Cristo de tudo que Deus tem para você. Encare o seu dia com confiança, encare o seu dia com uma expectativa boa de que há um Deus que cuida de você.